Questões da Bíblia que ainda não foram respondidas. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos, mas até hoje estudiosos e teólogos debatem sobre uma série de inconsistências. De fato, muitas partes da Bíblia foram confirmadas como verdadeiras pela ciência. Mas existem umas outras partes que só levantam mais questionamentos. Na verdade, algumas partes da Bíblia permanecem um completo mistério. Curioso para saber quais são as maiores perguntas sem resposta na Bíblia? Então continue no vídeo. A localização do Jardim do Éden. O lar original de Adão e Eva, de onde eles foram expulsos por Deus, continua sendo um dos locais mais misteriosos da Bíblia. É verdade que toda a história pode ser interpretada como uma metáfora, mas e se alguém quiser interpretá-la literalmente? Onde estaria localizado o Jardim do Éden? Podemos encontrar algumas dicas em Gênesis 2. Gênesis 2 versículo 10 diz que um rio fluiu do Éden para regar o jardim e lá ele se dividiu e se tornou 4 rios. A maneira específica como está escrito depende da tradução bíblica. E então menciona seus nomes: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Esta dica levou a especulações de que o Jardim do Éden estava localizado na Mesopotâmia, atual Iraque e Kuwait, ou na atual Turquia ou Armênia. Embora o local específico não tenha sido localizado até agora. Existem duas histórias da criação. Em Gênesis 1, Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. Mas então, no capítulo seguinte, Gênesis 2, Deus criou uma mulher da costela de um homem. Mas não foi só isso. Até o próprio Deus é descrito como tendo dois nomes diferentes, Elohim no primeiro relato e YHWH no segundo. Interpretação metafórica à parte, há de fato duas versões diferentes da história da criação. Claro, isso pode ter sido um erro editorial ao montar a Bíblia, mas ainda assim, em qual história devemos confiar e por quê? Quem eram os filhos de Deus? Gênesis 6 versículo 2 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, quem eram esses filhos de Deus, afinal? Há várias interpretações de quem eram os filhos de Deus. Algumas teorias apontam para anjos caídos, enquanto outras dizem que podem ser descendentes de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. A Bíblia, no entanto, não nos diz quem eles eram com certeza. O que realmente aconteceu com a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, que é mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, contém as tábuas dos 10 mandamentos. Mas o que aconteceu com uma peça tão importante da história bíblica? Há uma teoria de que a arca acabou na Etiópia e está em Axum hoje, onde é guardada por um monge. Outras teorias apontam que a arca está escondida em algum lugar sob Jerusalém. Até hoje, ninguém a encontrou. Quem é Lúcifer? Ele é Satanás, certo? Bem, há mais coisas por trás disso, na verdade. Isaías 14, 12 e 17 menciona a história de Lúcifer. No entanto, você não encontrará nenhuma conexão com Satanás ou o diabo. Só que ele é um anjo caído que foi derrubado na terra por Deus por querer estar acima dele. Então, quem é Lúcifer, afinal? Algumas teorias apontam para a hipótese de que Lúcifer era uma referência a um governante babilônico. Outra teoria diz que Lúcifer era simplesmente a palavra latina para estrela da manhã, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas então Lucas 10, 18, 20 menciona Satanás caindo como um raio do céu. Então, sim, parece que Lúcifer e Satanás caíram do céu, mas são o mesmo ser? É possível que a conexão entre os dois tenha sido feita após a escrita da Bíblia. O que aconteceu durante os anos perdidos de Jesus? Não há muita coisa documentada na Bíblia sobre os chamados anos perdidos de Jesus. Então, o que Jesus fez entre 12 e 30 anos afinal? Algumas teorias dizem que Jesus ficou em Nazaré, enquanto outros dizem que ele foi estudar em outro lugar. As localizações variam de Alexandria, no Egito, à Índia. É possível que Jesus tenha estudado com os essênios, um grupo místico judeu, ou que ele tenha viajado até a Grã-Bretanha com seu tio José de Arimateia, que era um comerciante de minérios. A verdade é que não há evidências sólidas de nenhuma dessas hipóteses.
Como a humanidade se multiplicou. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e tiveram filhos. Mas então para os humanos se multiplicarem eles tiveram que se casar entre eles, certo? Afinal, não havia outros humanos por perto. Não só sou errado, mas cientificamente falando isso não teria funcionado. Precisamos de diversidade genética para prosperar como seres humanos saudáveis. Então o que dá? Bem, uma teoria diz que Deus ou impediu distúrbios genéticos que provavelmente aconteceriam de relações incestuosas, ou que, de fato, ele criou mais de 2 humanos. O que aconteceu com as tribos perdidas de Israel? Tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá foram formados por 12 tribos do povo hebreu. Embora haja evidências históricas das tribos de Judá e Benjamim, que formaram o reino de Judá e são considerados os ancestrais dos judeus modernos, as 10 tribos restantes não estão bem documentadas. As tribos foram supostamente derrotadas pelo Império Assírio e exiladas do reino de Israel. Mas para onde eles foram? Algumas teorias dizem que viajaram para a Pérsia, Península Arábica, Etiópia e até mesmo Ásia e América do Norte. Também é possível que eles tenham se misturado com outras culturas não hebraicas e que suas tradições tenham desaparecido ao longo dos anos. Apesar de todas as teorias, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com as tribos perdidas de Israel. Onde está a Arca de Noé? É verdade que o grande dilúvio poderia ter acontecido, embora não em escala global como a Bíblia menciona. Mas se a Arca de Noé também existiu, o que aconteceu com ela? Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram e evidências foram encontradas, embora nenhuma fosse robusta o suficiente ou mesmo conclusiva. Um exemplo inclui fragmentos de madeira descobertos no Monte Arara, na Turquia. Se a arca realmente existiu e se realmente foi feita de madeira, é muito possível que ela apodreceria e desapareceria ao longo dos anos. O que aconteceu com Enoque e Elias? Enoque era pai de Matusalém, famoso por ter vivido 969 anos. De acordo com a Bíblia, ele e Elias são as 2 únicas pessoas, testemunhas, que Deus levou ao céu. A Bíblia diz que Enoque caminhou fielmente com Deus, então ele não era mais, porque Deus o levou embora. Mas o que isso significa? Ele morreu? Ele se juntou a Deus no céu? Elias, a outra testemunha, era um profeta. De acordo com Reis 2 versículo 1, ele subiu por um redemoinho no céu em uma carruagem de fogo. Se esta era realmente uma descrição de sua morte, por que ele subiu ao céu? Afinal, ele era um homem. Espero que este vídeo tenha despertado sua curiosidade sobre esses temas e incentivado você a buscar mais conhecimento e reflexão. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar futuros vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!